estamos aqui para entrevistar o professor Marconi de Azevedo sobre o governo de Evo Morales. Professor, o que você acha do governo de Evo Morales, relevando os aspectos sobre a questão indígena, as políticas sociais do governo, a economia e a pergunta principal, se o governo dele pode ser considerado um governo de esquerda? Bom, eu diria que, paradoxalmente, a resposta é fácil e ao mesmo tempo complexa. Evo Morales é da etnia Aimará e é um indígena que foi eleito primeiro presidente da Bolívia. Na verdade, ele é um socialista. Foi líder sindical dos agricultores da Bolívia, uma liderança de esquerda. Ele foi líder do movimento cocaleiro, assim chamado porque era dos plantadores de coca. Na realidade, o governo dos Estados Unidos queria exterminar o plantio da coca, que é uma folha que o povo do altiplano andino masca, e eles queriam substituir por bananas originárias do Brasil. E Evo Morales, como líder sindical de esquerda desse grupo cocaleiro, sempre se posicionou contra. Eu até posso tocar nesse assunto daqui a pouco. Ele também foi presidente do MAS, Movimento Socialista, e presidente do IPSP, significa Instrumento Político para a Soberania dos Povos, no caso, os povos indígenas. Na verdade, Evo Morales, na eleição de 2002, ele conseguiu um fantástico segundo lugar. Fantástico, ninguém imaginava. Em 2006, ele arrebentou a boca do balão. Ganhou a eleição no primeiro turno. E em 30 anos não acontecia isso na Bolívia. Isso se deve à ajuda política e financeira do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. E aí você vê que uma coisa complexa. Como é que o presidente de um país é eleito com dinheiro de um outro país? Há uma certa submissão em jogo, a gente tem que entender desta forma. Muito embora Evo Morales diga que os seus gurus são a líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú e Fidel Castro pela resistência que ele tem aos Estados Unidos, nós sabemos que ele está, de certa forma, subordinado ao líder inescrupuloso e ambicioso que é o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Então esse é o primeiro aspecto que a gente tem que examinar. Agora, falando sobre essa questão da coca, eu queria até fazer uma defesa de Evo Morales, né? Porque, na verdade, ele é contra a cocaína. Ele pelo menos diz isso. Só que ele acha que a cocaína tem que ser resolvida a questão do consumo, que é lá nos Estados Unidos, na Europa, nos grandes centros. Porque a folha da coca é plantada há mais de 1000 anos pelos indígenas quichuas e amarás. Então eles têm o hábito de mascar essa folha, que isso faz parte do patrimônio cultural desses povos do altiplano andino. Tá certo? Então ele resiste a isso e tem uma certa razão. Você sabia que existe um estudo científico que mostra que a folha de coca tem ações sobre o organismo muito menores do que a cafeína do nosso café? A gente não toma tanto café? Então essa é a questão que tem que ser realmente medida. Agora você fez uma pergunta aí do ponto de vista da economia, né? A primeira medida econômica do governo de Evo Morales foi nacionalização dos hidrocarbonetos. Se entende por isso o petróleo e o gás natural. Isso inclusive atingiu em cheio o Brasil, né? Vocês sabem disso. Né? Porque, primeiro, das empresas multinacionais, transnacionais, que operam na Bolívia, a mais importante é a Petrobras. E ele considerou, inclusive, nulas todas as concessões que eram da Petrobras. Pagou indenização de 112 milhões de dólares à Petrobras.
Outra questão, o gás natural. Metade do gás natural consumido no Brasil vem da Bolívia. E nós estamos agora expostos ao humor de Evo Morales para definir os seus preços. Olha, uma coisa eu posso dizer para vocês. A nacionalização desses produtos que são importantes para a Bolívia, ele está pegando toda essa grana desse dinheiro e tendo uma atitude assistencialista. E aí você pode examinar, tem um lado positivo, está sendo dado aos pobres. E tem um lado negativo, que isso não significa algo que seja autossustentável. É como se fosse uma esmola sendo dado realmente às populações. Porque outra pergunta que você me fez aí, o IDH da Bolívia, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é um dos mais baixos do mundo. 64% da população da Bolívia vive abaixo da linha de pobreza. E essas pessoas estão sendo assistidas, de certa forma, por Evo Morales. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Semana passada foi feita uma pesquisa de opinião pública na Bolívia e ele tem um apoio de mais de 60% dos bolivianos. Se houvesse uma eleição agora, ele seria reeleito. Embora ele esteja trabalhando na Constituição uma brecha para poder se reeleger, porque lá não é previsto reeleição. Tá certo? Agora, tem algumas questões que a gente tem que examinar quando a gente fala da Bolívia, na pergunta que você fez aí, que é extensa, né? Uma delas é a seguinte: quando ele tomou posse, Evo Morales, ele recebeu tantas honrarias que somente um boliviano recebeu. O líder Inca Tupac Amaru. Então, observe que existe algo de um endeusamento na figura dele. Neste momento, está sendo rodado na Bolívia um filme, Procurando o Cruzeiro do Sul, que é um endeusamento à figura de Evo Morales. E vocês sabem que quando os governos começam a endeusar o seu líder, isso é típico dos regimes totalitários. Isso acaba não dando certo. Não é? E sobre sua última pergunta aí, eu queria lhe dizer o seguinte, que existe um estudioso no Brasil, que é o maior estudioso em Bolívia, chama-se Oswaldo Cogliolo, que é um professor da USP, da Universidade de São Paulo. Ele acha que Evo Morales não tem nada de socialista. Ele cunhou Evo Morales como um oportunista e ideológico. Cunhou o governo dele como o populismo do século XXI. Ok? Deu quanto tempo mesmo?